Ei, gente, eu sou a Amanda e você está no canal 304. Deixa aqui um like generoso, já peço aqui no início, gente, não assusta não. Eu preciso que este canal vá para outras pessoas, outros leitores assistirem também os vídeos, que eu sei que tem muito leitor espalhado aqui pelo YouTube, mas o YouTube não recomenda os vídeos, gente. Então vamos lá, deixa o like generoso se você que já assistiu os vídeos do canal, se você gosta, compartilha com seus amigos leitores e se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte aqui do canal 304 por Amanda Daniele, tá bom? No vídeo de hoje trago para vocês a resenha do segundo livro da série dos Pioneiros Americanos. Aqui nós temos O Pequeno Fazendeiro, da Laura Ingalls Wilder. Já falo para vocês aqui, gente, que esse Wilder não é spoiler, é o sobrenome do esposo da Laura, cujo personagem real, na vida real, é o próprio personagem dessa história aqui também, gente, que é o Almanzo Wilder. Este menininho aqui, o nosso pequeno fazendeiro, será o futuro esposo de Laura Ingalls. É isso aí, gente. Bom, gente, eu gostei mais ainda deste livro do que do primeiro, eu não sei como, porque eu pensei assim, essa aqui é a história de outro personagem, outra criança, vamos dar uma pausa na história da Laura e da sua família. Então eu pensei, vai ser uma pausa, uma coisa muito brusca pra mim, e talvez eu não goste. Mas eu gostei ainda mais deste livro do que do primeiro. Aqui nós temos a história do Almanzo, um menininho ali de 9 anos, que vive com seus pais e os irmãos. Ele tem mais um irmão mais velho e outras 2 irmãs. E, gente, o Almanzo, ele, por mais que ele seja pequenininho, ele ajuda em todas as tarefas da casa, do pai. O pai é um pai, assim, que impõe respeito, um pai que ensina ao Almanzo a vida diária ali no campo. A vida deles é diferente ali da vida da Laura, gente, dos pais dela. Eles têm uma casa bem abastada de mantimentos, né? Eles têm um contato, assim, não embora, assim, tão próximo da cidade, mas eles conseguem ir à cidade com maior facilidade. Eles são bem mais providos de coisas do que a família da Laura. Então, assim, é uma família um pouco mais abastada, digamos assim. Eles são fazendeiros, né? Eles fazem a ordenha ali das vacas, eles cuidam, eles cultivam o próprio alimento também, mas eles têm esse contato assim com negociantes, né? Eles conseguem vender aquilo que eles fazem com maior facilidade, sofrem, né, com a lida no campo, sim, porque temos a época ali de plantar, de colher, mas às vezes o tempo, né, oscila, o tempo é imprevisível, então às vezes tem que correr para poder salvar uma plantação, e a família toda está sempre envolvida naquilo. O Almanzo e o Royal, que é o irmão dele mais velho, estão ali sempre engajados com o pai, na lida com os animais da fazenda, mas o Almanzo não pode de jeito nenhum encostar nos potros da fazenda, porque o pai deles diz que pode deixá-los mal acostumados e afetar ali o desempenho deles no futuro. E assim, ele ama esses animais, o sonho dele é ter um potrinho para poder adestrar e cuidar, né? Porque ele gosta muito de ser fazendeiro, ele quer levar isso adiante, levar isso para o futuro dele. Mas por enquanto ele ainda é muito novinho, o pai não deixa de fazer isso. Eles também vão para a escola. O Almanzo, ele sempre dá um jeitinho de participar das coisas da fazenda e não ir para a escola. Porque a ideia dele mesmo é ser um fazendeiro, aprender o básico na escola, mas ajudar na lida diária ali na fazenda. Os irmãos estão sempre ali também envolvidos. Nós temos meninas muito prendadas. A irmã mais velha está sempre ali envolvida com a mãe nos afazeres domésticos. A mãe, gente, é quem faz a roupa deles. Ela pega a lã das ovelhas, que o pai também, né, numa determinada época do ano, tem que cuidar ali de como é que fala, gente? Tosar, né? Acho que esse é o termo. Tosar as ovelhas. Então a mãe tem o preparo da lã ali para poder tingir também. Eu acho isso maravilhoso, porque eles vão na floresta, a mãe pega cascas de árvores e consegue fazer 3 tipos de cores diferentes para pintar os tecidos. Eu achei isso tão lindo, gente, porque hoje em dia é tudo tão industrializado, tudo tão... às vezes não é superficial que se diz, gente, é algo assim mais... Os sintéticos e tudo mais, que a gente acaba perdendo a noção de como que era feito antigamente, do trabalho que dava, né? E como era tudo mais natural, né? Menos tóxico para nossa vida. Então é a mãe que faz essas coisas. Eles estão sempre bem vestidos, agasalhadinhos e tudo mais, muito bem providos nessa parte.
A mãe também que faz a manteiga. Gente, a comida da mãe dele também é tão boa quanto as da mãe da Laura, gente. Eu gostei demais dessa questão culinária, dá até vontade de pesquisar receitas antigas e fazer aqui em casa. Gente, tem tanta coisa boa aqui. Tortas de maçã, nossa, dá água na boca. A comida que a mãe dele faz, o prato, assim, gente, é maravilhoso. Aquela mesa, é um banquete que eles têm servido em casa. E tem uma questão aqui muito intrínseca na vida deles, que é o respeito pelos mais velhos, pelos adultos. Eles falam aqui muito, né, a Laura coloca muito isso no livro, que as crianças têm que ser vistas, né, e tem que ouvir os adultos primeiro, para depois esperar a sua vez. E eu gostei bastante disso. A gente não vê aqui coisas cabulosas, não, tá, gente? A gente vê muito essa questão mesmo de compreender a vida, lições de vida aqui. Os pais sempre ensinam de forma muito respeitosa como é a vida em si, né? O pai do Almanzo explica para ele questões assim financeiras que dava para dar uma lição para as crianças hoje em dia também, né? Os pais lendo isso aqui, como que você pode explicar para o seu filho o valor das coisas, né? Não é simplesmente entregar uma coisa para ele e ele se desfazer da coisa, ou enfim, não entender como que aquela coisa chegou até as mãozinhas dele, sabe? O Almanzo ele acaba atribuindo mais valor à coisa depois que o pai explica para ele. Tem um episódio aqui muito bacana de uma limonada que está sendo vendida, se eu não me engano, no dia da independência, ou então foi numa feira, que um priminho dele, o Frank, é muito exibidinho, gosta de mostrar para o Almanzo que ele ganhou dinheiro do pai e tal, e ele comprou uma limonada que está sendo vendida lá na feira, por um preço lá absurdo, que o Almanzo não tem esse dinheirinho na mão, né? O pai dele não costuma dar esse dinheiro para ele, não tem aquela mesada, não. E o Almanzo vai pedir pro pai, né? E o pai, ele explica. O pai dá até mais dinheiro para ele do que o que o Frank ficou exibindo para ele. Mas ele não simplesmente dá o dinheiro. Ele explica, olha, meu filho, sabe de onde que veio isso? Do cultivo das batatas. E o Almanzo, ele sabe como cultivar as batatas, porque ele participa do processo com o pai. E ali ele entende o valor, né? Do trabalho que se deu, o trabalho árduo, né? Que é você semear, plantar, esperar um bom tempo, colher, né? Vender, correr para poder vender, porque também tem que saber negociar, né? Então, como que aquele dinheiro chegou até a carteira do pai dele? Ele explica o processo. E aí o Almanzo, ele entende que aquela limonada ali não é nada em comparação ao que ele compreende do valor daquilo, né? Então ele compra uma leitoazinha e essa leitoazinha vai render um bom investimento para ele lá na frente. Então ele entende isso, eu achei isso muito bacana. O que equivale a uma limonada, né? Você toma ali e passa. A leitoazinha pode ter os filhotes que o pai dele explica para ele. E ele pode vender esses filhotes mais tarde numa nova feira, por exemplo, e ter o seu próprio dinheirinho guardado, né? Então achei isso muito bacana. E, bom, aqui nós temos também esse acompanhamento das estações, porque cada época do ano tem aquilo que se semeia, aquilo que se planta, né? Que se colhe. Temos aqui também sapateiro que vem em casa, porque o sapato a mãe deles não consegue fazer. E aí ela fica esperando o sapateiro vir em casa. Tem o funileiro, gente. E a mãe dele faz trocas, né? Umas barganhas ali com tecidos. E o funileiro vai e vende panelas que ele mesmo fez de metal. É tudo muito legal. E vem alguém em casa e conta pra eles o que está acontecendo na cidade grande, quanto que é um potro na cidade grande. Então o pai do Almanzo, ele já consegue raciocinar quanto que ele pode vender os potrinhos dele, né? E abastecer a família. E, gente, o final é muito fofinho, tá? O final desse livro é muito fofinho. Porque naquela peleja diária, né? Naquele demonstrar esforço, o Almanzo, ele alcança coisas que ele sempre quis, né? Ele, a partir do momento que ele entende o valor das coisas, que ele vive em família ali, ele realmente dá o suorzinho dele para poder alcançar coisas, no final, seus sonhos podem ser realizados, gente. Os mais simples sonhos podem ser realizados, né? E é isso. Gostei bastante da leitura. Aqui nós ainda não temos um contato entre Almanzo e Laura. Eles vivem em regiões diferentes. E eu não sei quando é que eles vão realmente se encontrar. Vou ler os outros livros, né, da série e vou descobrir o que vai acontecer. E trarei resenha para vocês aqui das próximas etapas dessa série, que eu estou achando até o momento muito maravilhosa. Muito fantástica. O Almanzo é um menininho muito cativante. Vocês vão gostar bastante, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima.